indício na Bíblia de que Jesus era Deus ou que ele era apenas um bom mestre? É isso que a gente vai fazer nessa vida. Amém? Então abra sua Bíblia em Isaías. Isaías 53. Foi o texto que nós lemos no domingo passado. Na verdade, capítulo 52, a partir do versículo 13, é onde o profeta Isaías começa a escrever sobre o servo. O servo. Aí eu queria ler esse primeiro versículo com vocês. Lembre-se, enquanto vocês procuram, que o livro de Isaías foi um dos livros que foram achados completos junto aos manuscritos de Marmon. E ele foi datado de 100 anos antes de Cristo. É o manuscrito mais antigo que a humanidade tem. Então, capítulo 52 de Isaías, no versículo 13, olhe o que Isaías escreve. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Quem está falando aqui? Quem está falando no versículo 13? Quem está escrevendo é Isaías. Mas quem está falando? Deus. Deus está falando. Através do Espírito Santo, para Isaías, que escreveu. Não é? Então o servo aí é de quem? De Deus. É de Deus. Exatamente. Então essa profecia que começa aqui, no capítulo 52, versículo 13, que vai durante todo o capítulo 53, é conhecida como servo sofredor. O servo sofredor. Porque se você lê, se você lembra do que nós lemos no domingo passado, você vai ver que ele é sofredor. Né? Ele vai ser abatido, ele vai ser pisado, ele vai ser cortado dentro dos viventes, ou seja, é o servo sofredor. Agora, nós entendemos no domingo passado que essa profecia diz respeito a quem? Não a pessoa, mas ao Messias, né? Ao ungido de Deus, ao Cristo que viria. Né? Então, esse servo de Deus, nós entendemos hoje como sendo o Messias. Só que os judeus hoje olham para o capítulo 53 de Isaías e eles veem outra coisa além do que nós vemos. Eles não olham e veem o Messias, e veem Jesus cumprindo o que o capítulo 53 diz. Eles veem outra coisa. Eles acham que esse servo é a nação de Israel. E eles são o servo sofredor. Até aí a gente concorda. Sofredores eles são. Não é? Quem pode negar isso? Olhe para a história de Israel e você vai ver que sofrimento não falta. Não é? Quanto a isso, eles estão certos. Mas será que realmente eles estão certos em tudo que Isaías 53 diz a respeito de o servo ser a nação de Israel? Ou quem é então? Será que é o Messias? Ou será que é a nação de Israel? Dê uma olhada no capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que características esse versículo aqui dá a esse servo? Quando ele foi levado aos seus matadores, aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que ele não fez? Ele não reagiu. Ele não resistiu. Na verdade, ele fez o que? Ele se submeteu aos seus tosqueadores. Será que nós conseguimos ver isso na história de Israel? Israel se submetendo aos seus inimigos?
se entregando aos seus inimigos? Não. Na verdade, não. Israel não se dobra a ninguém. Né? Olhe para a história de Israel e você vai ver várias guerras onde eles se envolveram. Né? E a guerra entre os palestinos está lá para nos lembrar disso. Né? Mais uma razão que nos diz que esse servo não é a nação de Israel. Dê uma olhada no finalzinho do versículo 8. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. O que isso quer dizer? Cortado da terra dos viventes. Ele morreu, foi tirado de meio aos viventes. Né? A nação de Israel foi tirada do meio dos viventes? Foi destruída, foi aniquilada, foi varrida da face da terra? Não, está lá. Está lá. Né? Olha o finalzinho do versículo. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Israel está pagando pelo pecado de alguém? Israel está pagando pelo meu pecado e o seu pecado? Não. Na pior das hipóteses, ou deveria dizer na melhor das hipóteses, eles estão pagando pelos pecados deles mesmos. Deles mesmos. Assim como eu vou pagar pelos meus, e cada um aqui vai pagar pelos próprios pecados. Né? Essa é mais uma razão que eles não podem ser esse servo. Porque aqui diz que o servo vai pagar pelos pecados dos outros. Vai sofrer pelas transgressões dos outros. Dê uma olhadinha no versículo 9 também. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. Israel já cometeu injustiça? Já cometeu pecado? Dá uma olhadinha na história deles aqui na Bíblia mesmo. Você vai ver que eles cometeram pecados e não foi poucos. No tempo onde as nações que circulavam Israel queimavam os seus filhos por Deus Moloque, houve um rei de Israel que fazia o mesmo. Então, de pecados, eles estão cheios. Né? E, na verdade, grande parte do sofrimento deles, até o dia de hoje, é por causa disso. Né? Então, eles aqui também não se enquadram nesse servo, porque o servo não tinha cometido injustiça. Então, esse servo não pode ser Israel. Não pode ser Israel. Esse servo tem que ser alguém que não cometeu injustiça, que vai pagar pelos pecados dos outros, que vai ser cortado da terra dos viventes. Ou seja, no futuro a gente lê no tempo que ele escreveu. Hoje ele já foi cortado. Então Isaías fala de alguém que viria no futuro e que teria que se enquadrar nessas características. É interessante a gente ver nisso, porque esse Messias, Isaías já estava falando dele 700 anos antes de Jesus aparecer. 700 anos antes. Já se sabia que viria esse Jesus. Né? Eu quero ler mais com vocês. Ainda em Isaías. Vai lá para o começo de Isaías. No capítulo 7, versículo 14. A gente está vendo profecias sobre esse Messias. Será que elas se enquadram em Jesus? Né? Porque para Jesus ser Filho de Deus, ele vai ter que se enquadrar nas profecias do Antigo Testamento. Amém? Faz sentido? Então, abra lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz Isaías aí no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
a primeira parte do versículo já é para chamar a atenção. A virgem conceberá. A virgem conceberá. Então, para ser sinal de Deus, tinha que começar assim, não poderia começar de outra maneira. Uma mulher casada conceber é normal, mas se a coisa realmente é de Deus e é um sinal, ela tinha que começar diferente. Ela tinha que começar de maneira sobrenatural. Então a virgem conceberá. E ela terá um filho. E o nome desse filho será? O que quer dizer, mano? Deus conosco. Deus conosco. Então aponta para essa criança que haveria de vir. E ela seria Deus conosco. Seria Deus entre os homens. Não seria simplesmente um bom mestre. Seria Deus entre os homens. Agora, vai para o capítulo 9, versículo 6. Nós temos mais detalhes aqui sobre essa criança que haveria de vir. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O que quer dizer principado? Autoridade. Né? A autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Até aqui, bom mestre encaixa. Né? Até aqui, um bom mestre encaixa. Né? Um bom mestre né? Como é que é? Estou procurando uma palavra que não estou achando. Até aqui um bom mestre dá jeito no negócio. Mas olha o que vem depois. Deus forte. Deus forte. Pai da eternidade. Agora dificultou bastante. Para se enquadrar aqui não pode ser qualquer um. Príncipe. Então, segundo Isaías, esse Messias que haveria de vir não seria simplesmente um bom mestre. Ele seria Deus forte, eterno e vivendo entre os homens. Isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mateus, no capítulo 1, versículo 23, não precisa entrar lá, mas ele usa esse versículo para falar de Maria. Ele está lá falando sobre Maria, né, que o anjo veio e falou com ela, e daí ele cita essa profecia aqui de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Outra profecia de Zacarias. Lá nos profetas menores, você vai movendo para frente, você vai achar Zacarias. Zacarias, se você tiver a oportunidade de ler, claro que a gente não lê a Bíblia porque quando a gente tem a oportunidade, né, a gente lê porque a gente precisa e tem o dever, mas porque eu quero falar de uma maneira agradável, eu falo oportunidade. Né? Mas quando você lê Zacarias, preste bem atenção, que você vai achar um caminhão de profecias a respeito de Jesus e desse Messias. Não só da sua primeira vinda, mas como também da sua segunda vinda. Né? O que nós vamos ler hoje é capítulo 12, versículo 10. Olha o que Zacarias escreve aqui. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Quem é que derrama o espírito de graça? Quem é que está falando? É Deus. É Deus que está falando. Olharão para mim. Olharão para quem? A quem transpassar. A quem transpassar. Tem alguma outra Bíblia aí?